O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, retirado do capítulo 7 de São Marcos, Jesus faz esta crítica aos fariseus que tendem a escolher aquilo que eles vão seguir. Eles tendem a procurar aquilo que lhes é mais agradável e chegam até mesmo a criar outras prescrições e segui-las em detrimento do mandamento de Deus. Jesus diz aqui que os fariseus viram os discípulos comendo sem lavar as mãos e eles se recordam que eles tinham uma tradição que dizia que as mãos deveriam ser lavadas antes de fazer a refeição. Então eles criticam os discípulos porque eles são fidelíssimos àquelas tradições que eles criaram e que receberam. Mas Jesus diz: vocês não são tão fiéis assim aos mandamentos de Deus. Isto é, vocês se apegam a pontos que não são maus, mas não são tão importantes assim, e deixam de lado o que é mais importante. Porque diz aqui Jesus: bem profetizou a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós dizeis que o sustento que seria dado aos pais pode ser corbã. O que era corbã? Corbã era uma oferta que era feita ao templo. E eles criaram uma tradição em que eles diziam assim: se você fizer uma oferta ao templo, aquele cuidado
aquilo que vocês utilizariam para cuidar dos vossos pais, vocês ofereceram ao templo, e aí vocês não precisam mais cuidar dos próprios pais. Podem ficar tranquilos, porque aquilo que seria dado a eles se tornou corban, uma oferta feita ao templo. E Jesus diz: e a pessoa, segundo esta tradição humana, e a pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. Então, Jesus aqui então faz esta crítica. Os fariseus, eles criam tradições, eles criam costumes para desobedecer os mandamentos de Deus. Guardem aqui esta afirmação, que está até aqui no versículo 8: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Eles criam tradições e as seguem em detrimento, em desrespeito aos mandamentos de Deus. Guardaram esta afirmação? Muito bem, vamos para a primeira leitura e voltaremos daqui a pouco para esta afirmação de nosso Senhor a respeito dos fariseus, que desobedeciam, repito, desobedeciam os mandamentos de Deus, porque eles queriam seguir aquelas tradições por eles criadas. Pois bem, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis, nós vemos aqui a continuação do relato da criação. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Meus santos, isso aqui pode parecer uma afirmação de catequese sementinha, uma afirmação para as criancinhas, logo no início da primeira comunhão, que estão se preparando para a primeira comunhão, e nós achamos que é um ensinamento assim, simplesinho, quando isto é um ensinamento fundamental para nós cristãos. Porque se nós dizemos que Deus é o Criador de todas as coisas, se Deus criou todas as coisas, nós estamos dizendo que Deus pensou antes todas as coisas. Antes de Deus criá-las, Deus as pensou com a sua inteligência. De modo que, se Deus pensou todas as coisas, existe um modo, segundo o pensamento de Deus, existe um modo de as coisas serem. As coisas não podem ser a revelia da vontade do seu Criador. Vamos aqui pensar num celular. Então, quem criou aquele celular, aquela marca pelo menos, digamos que aquele celular, ele não seja a prova d'água, ele não seja a prova de fogo, e eu digo assim: ah não, eu quero falar, eu quero nadar com o meu telefone celular, e aí o fabricante diz: olha, mas eu não fiz esse celular à prova d'água, ele não pode ser utilizado à prova d'água, e eu preciso respeitar ao ato criador daquele fabricante, para que aquele celular seja utilizado da maneira correta. Quem fabricou este microfone, fabricou-o para que assim ele fosse utilizado, porque se eu o utilizasse de cabeça para baixo, vocês não ouviriam a minha voz, porque a captação está aqui, não nessa parte. Se eu falar, quem está acompanhando pela internet não ouviu nada. Por quê? Porque aqui ele não capta. De cabeça para baixo, ele não funciona. Quem o criou, o pensou como ele deveria ser usado. Pois bem, o Deus que criou, diz aqui no versículo 27, Gênesis, capítulo 1, versículo 27.
Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Isto é, Deus criou o homem e a mulher e disse: crescei e multiplicai-vos. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E não adianta as tradições humanas, as tradições de hoje, os costumes de hoje dizerem: ah não, mas eu quero que o homem seja para o homem. Mas quem criou o homem e a mulher? Criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que unidos eles crescessem e multiplicassem. Quando um homem se junta com outro homem, dali não sai vida, dali sai apenas pecado. Quando uma mulher se une a uma outra mulher, dali não sai vida, dali sai apenas pecado, porque Deus criou o homem para a mulher. Então percebe aqui que nós vemos esta lógica, e não adianta que a tradição dos homens diga: ah não, mas isso é normal. Porque nós não podemos fazer como os fariseus, anular os mandamentos de Deus para seguir os costumes dos homens. Uma pessoa que nasceu mulher, ela pode dizer que se chama João, mas a sua palavra não anulará o ato criador de Deus. Deus a criou mulher. Deus o criou homem, e nós não podemos anular a vontade de Deus segundo os preceitos dos homens, as políticas dos homens, as tradições dos homens, os costumes dos homens. Algo tão atual, meus santos, uma realidade infelizmente tão atual, em que as pessoas pensam que elas podem ser o que elas querem, porque elas querem ser criadoras de si mesmas, mas Deus é o nosso Criador. Isto é, o homem não se faz, ele se recebe. Eu fui feito homem, e aquela moça foi feita mulher, num ato criador de Deus. Deus, quando me criou, Deus, quando criou o homem, Deus o pensou como ele seria e como ele viveria. Mutatis mutandis, da mesma maneira que aquele fabricante de celular, quando fez aquele celular, pensou como ele deveria funcionar. Aquele celular não pode ser usado de qualquer jeito, mas de acordo com a cabeça do seu Criador. Da mesma maneira que o homem não pode se usar a si mesmo de qualquer jeito, mas de acordo com a cabeça do seu Criador. E a mulher não pode se usar a si mesma, mas de acordo com a cabeça, com a inteligência do seu Criador. E o homem e a mulher unidos não podem se usar um ao outro de qualquer jeito, não podem viver um com o outro de qualquer jeito, mas de acordo com o pensamento, com a inteligência do seu Criador. Aí aqui nós damos mais um passo. Ora, imagine você, se alguém chega, antes de dar esse segundo passo, vamos reafirmar este primeiro. Alguém chega para você e diz que não tem nenhum problema que um homem conviva com outro sexualmente, que uma mulher conviva com outra sexualmente, e você vai dizer: não, isso não é permitido, porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, e para que juntos eles crescessem e multiplicassem. Você sabe até de cor o versículo lá do livro do Gênesis, no capítulo 1, e você diz, está lá no versículo 28, e Deus abençoou o homem e a mulher e disse: sede fecundos e multiplicai-vos.
Ora, isso só pode acontecer com o homem e a mulher. E aí você, com toda a caridade, você explica isso para aquele homem que pensa poder viver uma intimidade sexual com outro homem, ou aquela mulher que pensa poder viver uma intimidade sexual com outra mulher. Ok, mas aí você também pensa que na sua vida matrimonial você pode dizer quantos filhos você vai ter. Porque segundo a tradição dos homens, 2 filhos, 3, misericórdia, já é mais do que suficiente. E você acha que você pode usar da sua vida sexual desligada da vontade de Deus que diz: crescei e multiplicai-vos, procriai e povoai a terra. Ora, se um casal pode usar da sua vida sexual independente da vontade de Deus, por que é que 2 homens não podem viver a sua vida sexual independente da vontade de Deus? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Entende? Se é válido você dizer que aqueles 2 homens, eles não podem viver a vida sexual deles segundo a sua vontade, porque Deus não pensou o homem para o homem. Ora, se a vontade de Deus é soberana na vida daqueles 2 homens, a vontade de Deus também deve ser soberana quando diz que Deus criou o homem e a mulher, o homem para a mulher, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. E há 2000 anos, meus santos, a igreja isso ensina, de que as famílias precisam ser generosas e abertas à vida para receber os filhos que Deus enviar, e não fazer do sacramento do matrimônio um ticket para ter vida sexual sem problemas, para ter vida sexual e não pecar. Por quê? Porque isso é querer usar do próprio corpo dentro do casamento, mas segundo uma mentalidade mundana, segundo os costumes dos homens, porque é verdade que isso que eu estou dizendo é escandaloso para o mundo, que isso que eu estou dizendo é contrário às tradições dos homens, mas nós não podemos fazer como os fariseus, que abandonaram os mandamentos de Deus por causa das tradições dos homens. Entende, meus santos? Se nós levarmos a nossa fé até as últimas consequências, se nós formos verdadeiramente coerentes e dissermos: Deus me criou e existe uma lei inscrita na minha natureza como homem. Deus criou a união do homem e da mulher. E existe uma lei no próprio casamento, percebe? De modo que eu, como um homem solteiro, não pode viver segundo a sua cabeça, mas viverá segundo o pensamento de Deus. Para um homem solteiro, um homem consagrado viverá segundo o pensamento de Deus, como um homem consagrado. E um casal, um homem e uma mulher, viverão como homem e mulher, segundo o pensamento de Deus, porque o Deus Criador, Ele pensou antes como deveria ser a sua criação. Senão, nós iremos cair no pensamento não cristão de achar que nós vamos nos descobrindo, no sentido de que nós vamos nos adaptando segundo as circunstâncias e os tempos, de modo que aquilo que antes era mal, hoje é bom, aquilo que antes era correto, hoje é errado. E isso é um relativismo total e completo, porque o que é bom e o que é certo, continua sendo bom e certo. E este é o ensinamento católico. E vocês sabem muito bem, meus santos, o quanto o mundo quer para isso virar as costas. Não, eu acho que esse ensinamento, ele é muito duro.
quando na verdade duro é o nosso coração. Ah, padre, mas eu acho isso muito difícil de ser aplicado. Meu santinho, minha santinha, e se você não tiver unido a nosso Senhor, você vai compreender o mandamento de Deus como algo esmagador. Sem vida de oração, viver o sacerdócio segundo a vontade de Cristo é algo esmagador, porque está muito além das minhas capacidades humanas. Mas viver o matrimônio longe de Deus, fora da graça de Deus, é também uma realidade esmagadora, porque o matrimônio, segundo Deus pensou, nós precisamos viver na graça de Deus para que possamos viver a sua santíssima vontade no matrimônio, na vida consagrada e religiosa, ou aquele que vive o seu batismo. Viver os mandamentos de Deus sem receber a graça de Deus é uma realidade opressora, destrutiva e impossível. Nós precisamos da graça de Deus. De modo que, meu santinho, minha santinha, se você ao ouvir esta palavra, ao ouvir estas leituras, ao ouvir esta homilia, se o seu coração pesou, se a tentação do desânimo bateu na porta da sua alma, suplique a graça de Deus. Diga: meu Deus, eu preciso da tua graça para viver a tua vontade. Meu Deus, eu preciso da tua graça para que eu viva segundo os teus mandamentos, para que eu viva segundo a tua vontade e não segundo as tradições dos homens, as modas dos homens, os costumes dos homens, que são tão mutáveis e muitas vezes, não poucas vezes, tão contrários à vontade de Deus. Que hoje, meus santos, nesta Santa Missa, supliquemos então a Deus a graça de que precisamos para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus, manifestada para nós, no mínimo, há mais de 2000 anos, como é ensinada pela sua Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.